Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é mais um episódio do podcast E por Falar em Economia Criativa e Inovação. Queremos inicialmente agradecer a ZGM Studios que nos apoia, nos oferece a estrutura para a gente gravar mais esse episódio. E neste episódio a gente está com a Cláudia Romariz, né? Cláudia, eu queria te agradecer a oportunidade da gente ter você aqui no nosso podcast. E a gente quer conhecer um pouco mais, falar um pouco mais aí do trabalho e de você. Eu que agradeço, Caio. Até a gente estava falando há pouco, né, como é interessante o rádio, né, o podcast que é um derivado do rádio, né, essa forma instantânea que a gente tem de falar e também muito criativa, né, espontânea e criativa. O rádio, o podcast tem esse lado aí que é bem interessante. Então, obrigado pelo convite. Esperamos aí que a nossa conversa seja bem inspiradora. Não, ela vai ser com certeza. A gente tem nesse modelo de podcast, né, totalmente desamarrado de estruturas, de padrões, e isso eu acredito que torna esse formato mais interessante para quem está nos acompanhando, né? Quero aproveitar e pedir para quem está nos acompanhando deixar o seu like, se inscrever no canal, isso nos ajuda também, se puder divulgar para outras pessoas, né? A gente vem realizando esse trabalho, então esse seu apoio é super importante para que o podcast cresça, se desenvolva e chegue cada vez mais ao maior número de pessoas possível. Cláudio, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de você me contou que não é de Londrina, acabou vindo para a cidade, o que te trouxe para cá e como é que foi esse início aqui em Londrina? O que me trouxe a Londrina foi o sonho de ser jornalista, né? Então, eu sempre gostei muito de escrever, de ler, enfim, era uma cidade do interior, onde meus pais moram ainda, interior de São Paulo, e Londrina era uma cidade relativamente grande na época, assim, não era como São Paulo, onde tinha os grandes cursos de jornalismo, um pouco inacessível para quem, de repente, é do interior, vir para uma cidade tão grande como São Paulo, e Londrina era uma cidade com uma universidade de referência, né, uma universidade estadual. E me interessei vir para cá, na verdade, para conhecer, na época que ainda estava no ensino médio, para fazer um vestibular de inverno ali, para tentar entender como que seria isso. E acabei passando na universidade nessa época e voltei quando terminei o ensino médio. E entrei aí no curso de jornalismo e uma experiência fantástica. A gente tinha, inclusive, muitas pessoas do interior de São Paulo, né? Eram 40 alunos e praticamente acho que 30 vindo do interior de São Paulo. Tinha um fluxo muito grande. Sim. Tanto é que Londrina tem muitas pessoas, né? Que acho uma característica da cidade, é bastante heterogênea, né? Tem pessoas de vários locais. Eu acho que isso que faz Londrina ser uma cidade tão empreendedora, né? E o curioso, e criativa também. O quanto a universidade, né? Ela é um catalisador de trazer essas pessoas de outras cidades, de outras regiões para Londrina, né? E você sempre quis ser jornalista? Esse sonho... Sim. Que legal. Eu queria ser jornalista, na verdade, trabalhar com economia, assim. Sim. Me via assim, vou trabalhar na Exame quando crescesse. Entendi, que legal. Mas aí eu fui para o outro lado, assim, na verdade eu terminei o curso de jornalismo, mas o que eu queria mesmo era trabalhar com um pouco de jornalismo voltado às empresas, e aí eu descobri um pouco desse trabalho, isso foi final da década de 80, né, então assim, era uma época que a assessoria de imprensa, por exemplo, que é um braço do jornalismo para trabalhar as pautas jornalísticas nas organizações, era uma coisa que no Brasil ainda era novo, né? Era uma coisa que estava realmente começou na década de 80. E aí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, logo que eu terminei a graduação, para fazer um mestrado na área de comunicação empresarial, com professores da USP, da Metodista, de São Bernardo. Sim. E aí foi uma experiência muito boa. Na verdade, eu não tinha experiência de mercado, né? Então, eu convivia aí com professores, né, que faziam mestrado, que já tinham toda uma experiência aí de acadêmica ou também de mercado. E eu era lá a caçula da turma. Mas isso é bom, né? Porque a gente também acaba tendo, nesse ambiente, tendo a oportunidade de aprender com quem já teve outras experiências, né? Sim, aí eu tive a oportunidade de conhecer a ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Então, eu fiquei 2 anos lá e voltei para Londrina para fazer a dissertação de mestrado aqui. E o que eu pesquisei foram as empresas da época que estavam trocando de uma gestão de pai para filho. Então, a minha pesquisa era num ambiente mais moderno, numa administração mais moderna, será que a comunicação fazia parte? Como que esses empreendedores que estavam passando essa gestão para os filhos, ou às vezes fazendo com que a gestão se profissionalizasse, como que eles enxergavam a comunicação no processo, a comunicação interna, a comunicação externa, porque Londrina tinha 60 anos, e assim, a comunicação
sem internet, era publicidade e propaganda, sempre foi, e aqui as agências eram muito fortes também. Sim. Então, isso me possibilitou conhecer muitas empresas e profissionais da área, nessa pesquisa que eu fiz profunda aí sobre a questão das organizações e o uso da comunicação. E é por isso que eu entrei nesse mercado de comunicação empresarial e acabei abrindo aí a primeira agência de comunicação corporativa de Londrina. Pois é, você também é uma pioneira e é inovadora nesse sentido, né? Eu costumo dizer, as pessoas falam do café, falam, né, da soja tecnológica aqui em Londrina, mas eu costumo defender que o principal ativo da nossa cidade é a comunicação, né? É através da comunicação que, embora Londrina tivesse a cultura do café, tivesse todo o trabalho, né, da Embrapa Soja, por exemplo, e outras tantas frentes que nós temos aqui ao longo da nossa história, mas tudo isso ganhou esse status, atravessou as divisas da cidade, foi através da comunicação, né? E a gente tem a Folha de Londrina, tem todo esse trabalho das agências de publicidade, conforme você falou. Aliás, esse capítulo das agências de publicidade é uma história ainda a ser contada, né? De uma forma mais aprofundada. Então, é muito... E como é que foi esse desafio? Porque você chega com uma história nova, né? Com uma proposta nova na cidade. Ser pioneiro tem essa dificuldade, né? Como é que era se apresentar para falar, olha, eu faço isso, estou propondo isso, as pessoas enxergar valor nisso? Como é que foi esse começo? Tinha, assim, uma boa notícia e uma má notícia, né? A boa notícia é que eu não tinha nenhum concorrente. Sim. Mas a má notícia é que ninguém sabia exatamente o que eu fazia, né? E para que servia a comunicação empresarial. Então, assim, as empresas queriam fazer propaganda e vender produtos, né? Esse era o foco. A comunicação interna era o jornalzinho que a Associação dos Funcionários fazia, enfim. E a assessoria de imprensa, que era a forma como as empresas poderiam conversar com a opinião pública utilizando os veículos de comunicação, tinha um pouco de receio também dos próprios jornalistas de redação, né? Achando que a assessoria de imprensa era algo comercial. E não, a gente começou a desenvolver esse trabalho mostrando que nós somos parceiros dos jornalistas, oferecendo as oportunidades de pautas e facilitando o acesso deles, né, a outras fontes. Sim. E com o tempo foi crescendo. Então, a gente acabou sendo bastante referência em assessoria de imprensa, na década de 90, e também nas edições de publicações empresariais, eram muitas, eram revistas, jornais de empresas, era tudo impresso, né? Nós estamos falando aí do online surgindo no final da década de 90, né? A internet, praticamente, a internet se consolidando no ano 2000, então não tinha os canais próprios que hoje as empresas têm, né? Onde elas podem desenvolver e publicar os seus próprios conteúdos. Sim. Então a gente trabalhou muito com essa esfera da comunicação impressa, do jornalismo empresarial e também da organização dos grandes eventos corporativos. A partir da metade dos anos 90 para frente, né, com a entrada da internet, aí, no dia a dia das pessoas, das organizações, tudo isso começa a se transformar muito, né? Sim. Você demonstrou aqui na nossa conversa uma preocupação com a formação, a graduação, depois o mestrado, né? Então, como é que foi se adaptar a todas essas transformações, Cláudia? Porque, enfim, todo mundo te conhece como uma referência, mas como é que foi vivenciar e vencer esses desafios, né? É o que você disse no início, todo empreendedor é desbravador, né? Nós temos que construir um mercado, nós temos que mostrar o que nós podemos realmente, como a gente pode realmente ajudar as pessoas, as empresas, enfim, né? Então você tem que construir todo um legado e, assim, é um trabalho de formiguinha que você vai construindo, conquistando a confiança das pessoas, né, a confiança das empresas. Então, no início era assim, você ligava, usava o telefone, marcava com a secretária, levava uma pastinha, chegava na empresa, era atendida né, pela pessoa decisória, enfim, contava um pouco sobre a empresa. Então, o trabalho de comunicação que nós fazíamos para divulgar o negócio é o que a gente faz hoje via Instagram, via rede social, enfim, para falar da gente, não era pessoal mesmo, você ia, você fazia o relacionamento físico, né? Mudaram os meios, né? Mudaram os meios e assim, as pessoas também tinham um pouco mais de tempo para atender, para receber, que hoje as pessoas têm tantas coisas e tantos pontos de contato que as pessoas têm menos tempo. Então, nós temos muita tecnologia, muitas formas de comunicação, mas pouco tempo disponível para atender as pessoas. Né?
também de atenção, né? Porque Isso. assim, eu acho que o grande fator de hoje em dia é você conseguir que a pessoa, às vezes você não precisa que ela fique te dando atenção por 5 minutos, mas aqueles 30 segundos que ela te ouvir, que ela preste atenção, né? Que ela te entregue esse ativo precioso que é a atenção, né? Para aquilo que você está apresentando, está demonstrando, né? Hoje eu também sou formado em jornalismo, a gente fala que as pessoas só leem o título das matérias, né? Sim. E os títulos das matérias tudo clickbait, e aí, enfim, as pessoas ficam deduzindo o conteúdo das matérias sem ter lido. Às vezes, quando você vai ler uma reportagem, é outro assunto, né? Esse é o nosso desafio, hein, Caio? Nós temos que construir títulos assim que a gente consiga fazer com que a pessoa entenda o que nós queremos que ela entenda. Que chame a atenção dela, né? Que faça ela... A leitura é superficial, né? Pois é, isso é... E fica nesses tempos de Instagram e das redes sociais, do WhatsApp também, né? Todo mundo vai lá e lê as primeiras 2 linhas e passa para o próximo, porque tudo hoje em dia é grupo de WhatsApp, são muitos grupos, muitas mensagens dentro do grupo. Quando você vai olhar no fim do dia, tem como se diria assim, uma trilha, né, grande de mensagens. Então, mas é nesse mundo que quem está na comunicação, né, se encontra... Eu acho que os desafios da comunicação foram contínuos. Então, assim, a entrada da internet, né, das redes sociais, a forma de comunicação foi migrando. Agora, a pandemia acelerou muito a questão da necessidade do relacionamento interno nas organizações, porque na época da pandemia, com o isolamento, as empresas tiveram que realmente desenvolver comunicação interna, né, para poder falar com as pessoas, com seus colaboradores, manter os times distantes, ao mesmo tempo próximos. E aí, com a volta da pandemia, né, com o término da pandemia, realmente essa migração voltou, né, existe o híbrido hoje, mas as pessoas estão cada vez mais próximas novamente. E a gente percebe as empresas querendo realmente investir em comunicação corporativa interna, principalmente, Caio, porque as coisas são muito transparentes e as empresas hoje, a questão de posicionamento é a sua reputação. E a reputação a gente faz com as pessoas que entregam aquilo que a gente diz que a gente faz. Então, precisa trabalhar a reputação, que é o propósito das organizações, né? Ou seja, o valor não é intrínseco ao produto, né? Ele também tem muito a ver com a marca, com esse trabalho que a empresa realiza, como ela se relaciona com a comunidade, né? Onde ela está e com os seus colaboradores, né? E essas narrativas precisam ser construídas de forma sólida. Então, se você realmente não tiver um propósito definido, até pela alta liderança, né? Se não tiver um líder comunicador ali dentro, que faça com que os seus colaboradores entendam realmente e acreditem naquele significado, para que ele está trabalhando, para que ele está entregando. Então, faz parte... Todo mundo se fala muito em ESG hoje, né? Mas isso não é o modismo, né? Isso, na verdade, são indicadores do mercado financeiro para avaliar a reputação das empresas. Então, a gente tem que entender, né? Eu até falo assim, as empresas, a gente tem que entender quais são as fotos que nós estamos fazendo no nosso negócio, porque a reputação é um filme, uma coleção de fotos, então a gente precisa prestar atenção nisso, né? E isso faz parte do relacionamento com as pessoas. Então, na comunicação interna, nós vamos trabalhar os nossos valores, os nossos propósitos, nossos significados, para levar isso para o externo, né? E nós temos que ser responsáveis realmente pela transformação da sociedade. A empresa, sim, é responsável também, tem a sua responsabilidade social, ela tem a sua responsabilidade ambiental, ela precisa entender os impactos que ela gera, como ela minimiza tudo isso, né? Como ela pode contribuir com o meio ambiente sustentável para as próximas gerações. Ela está dentro do planeta e ela precisa colaborar com essa vertente também, né? E a questão aí do social, ambiental e corporativo anda tudo junto, né? As empresas têm que atentar nisso, porque é isso que forma a reputação e isso vai fazer com que a marca seja perene. Pois é, tem já um conjunto bastante significativo de empresas que estão entendendo isso, estão colocando em prática e a gente percebe, né, a diferença de resultados. Você mencionou que o mercado olha para o ESG, né, que a forma são os indicadores para fazer essa verificação, mas isso é uma realidade e não tem volta, né? Não tem, porque antes as empresas entregavam um pacote de comunicação. Olha, nós comunica esse assunto ou esse projeto. Hoje não é assim, a gente tem que entender se isso tem significado realmente, se tem raiz. Né? Não é comunicar por comunicar, porque a reputação... Não é inventar uma narrativa, né? Não, porque a reputação é feita
com base na experiência das pessoas, né? Sim. A experiência, então assim, no relacionamento, na experiência com os produtos, com o serviço, com o atendimento. Então não adianta mais você apenas comunicar que você é uma empresa sustentável, que você realiza esse projeto, que você contribui com a sociedade, se isso não foi uma verdadeira narrativa. Ou seja, né, aquele velho ditado, né, os seus atos dirão quem você é, né? Sim. Ou dizem quem você é. E com tantos pontos de contato, igual nós falamos agora, fica assim, impossível você fazer algo que não seja uma verdade. Pois é. Né? Bom, Cláudia, essa conversa, assim, ela é uma verdadeira lição, né, sobre essa questão da comunicação empresarial, mas eu queria falar também um pouquinho da sua trajetória dentro do Fórum Desenvolve Londrina, né? Você é uma das lideranças e eu queria que você contasse um pouco como é que é essa experiência de estar dentro do Fórum Desenvolve Londrina, já que o Fórum tem entregue também diversas colaborações, contribuições para o desenvolvimento da cidade. Sim, o Fórum foi uma experiência muito importante, gratificante, porque o Fórum ele reúne todas as entidades da cidade, né? Ele faz as lideranças pensarem em conjunto. Mas antes disso, eu fui presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda aqui de Londrina e fiz parte da diretoria do Convention Bureau e por cerca de uns 10 anos, então sempre estive ligada nessa questão de liderança, porque eu acredito nisso, a gente precisa trabalhar em conjunto, né, de forma compartilhada para que a transformação acontecesse, né, então assim, eu sempre tive essa vertente aí de trabalhar em conjunto, né, colaborar com as entidades. E aí o Fórum Desenvolve Londrina foi a oportunidade também, que cheguei a presidir a entidade também, estudamos a economia criativa, inclusive, né, porque o Fórum tem esse legado de estudar o futuro de Londrina, então são temas anuais, com base nos indicadores da cidade, e a gente entrega muito conteúdo, né, conteúdo que realmente que fica disponível aí no site do Fórum e que outras entidades, até o meio empresarial, políticas públicas, podem usar todo o estudo pensado pelos líderes ligados ao fórum, para que realmente a gente crie projetos transformadores em Londrina. E é muito bom para uma cidade como Londrina, né, enxergar que existe uma instância que reúne, como você mencionou aí, lideranças, diversos setores, instituições da cidade, para pensar nos problemas, os desafios e também das oportunidades futuras, né? Me lembro muito bem de quando o Fórum estudou o tema da economia criativa, né? E enxergou que a economia criativa é uma oportunidade para os desafios, para os próximos anos, né? A gente tem agora o Master Plan, que também surge dessa discussão com o próprio Fórum, e de minha parte, um agradecimento aí pela dedicação, porque a gente sabe que é um trabalho, é uma dedicação não remunerada, né, que as pessoas estão ali. Sim, é um trabalho voluntário, né, mas é um trabalho que a gente cresce muito também, porque é também uma universidade o Fórum, porque a gente recebe muitas pessoas, inclusive você já esteve lá, né, fazendo palestra para gerar esse conteúdo, esses insights, porque assim, o Fórum são líderes que pensam em conjunto, mas trazendo pessoas que nos ajudem a entender o rumo das oportunidades. E a economia criativa foi um deles, que muitas pessoas ali não tinham conhecimento, né? E a gente conseguiu abrir um leque e criar essa vertente. As pessoas começaram a falar de economia criativa, e Londrina é um exemplo, né, de economia criativa. Quando a gente pensa nos nossos festivais, né, nos teatros, no audiovisual. A parte da TI, né, e tudo mais. Nossa, arquitetura. Os ecossistemas, a arquitetura. A Londrina tem muitos artistas, né? Tem sim. E Londrina tem uma bela história nesse segmento. A gente está se estruturando, né? A gente está agora com um hub de economia criativa e inovação. Então, a própria proposta da Educriativa é de valorização, de levar informação sobre os segmentos da economia criativa, né? Qualificar os trabalhadores que estão nesses segmentos. Então, a gente vem trabalhando para contribuir para todo esse processo, né? E eu acho que a palavra de ordem, tudo isso que você falou, é colaboração, né? A gente percebe que quando estamos juntos a gente consegue fazer mais, e eu enxergo isso no Fórum. O nosso mundo hoje é totalmente colaborativo, né? E é essa vertente. E assim, as entidades em Londrina, assim, não só as entidades, mas até o meio empresarial. Londrina cresceu muito pelas pessoas acreditarem na construção conjunta, né? Se você for ver a história de Londrina, a própria Folha de Londrina, Sociedade Rural, Associação Comercial, são as pessoas que se uniram ali para transformar, né? Então, teve muito isso, esse pioneirismo da cidade, por isso que ela cresceu tão rápido. Você sabe que por conta de um outro trabalho que eu estou fazendo, eu achei muito interessante
porque diversas situações em Londrina que não eram diretamente correlatas, elas surgiram, né, se constituíram praticamente da mesma forma. Um grupo de pessoas se reuniu para tocar um projeto, desenvolver uma novidade, né? E aqui eu estou falando, por exemplo, da forma como se constituiu a Cacique, de Café Solúvel, a forma como se constituiu a TV Coroados, ou a forma como se constituiu o Londrina Esporte Clube. Se juntaram, um grupo se reúne e fala, olha, quantas cotas precisamos lançar? Exatamente. Cada um lança, alguns que naquele momento talvez tenham uma melhor condição ou maior afinidade com aquele tipo de negócio, de iniciativa, colocam um aporte maior e ali começa a correr, né? Sim, então, sim. Londrina tem essa expertise, né? Londrina tem a expertise da inovação, né? Do empreendedorismo. E você falando aí da Cacique, que é um dos nossos clientes também, assim, a gente teve a oportunidade nessa trajetória aí de quase 3 décadas, né, de atender muitas empresas de vários segmentos de mercado, de vários portes, né, conhecer realmente esse legado todo de Londrina. Londrina tem muita a questão da prestação de serviços, mas também tem algumas indústrias, como a própria Cacique, etc. Então a gente já, assim, eu acho que eu já trabalhei com muitas e muitas empresas da cidade, isso faz com que a gente tenha uma rede de network grande, né, porque você acaba conhecendo pessoas por muito tempo. Quando a gente lançou também o projeto Top de Marcas, que era uma proposta de visibilidade para as marcas, no sentido delas entenderem a importância de trabalhar a sua reputação e o seu legado, né, porque lembrança é algo, quando você alcança o primeiro lugar na mente do consumidor de forma espontânea, isso mostra que você conseguiu se tornar relevante para aquelas pessoas, né? Referência, né? Referência. Então, a gente lançou o Top de Marcas para valorizar a comunicação, na verdade, esse era o primeiro intuito, né? E fazer uma competição sadia aí das marcas para elas entenderem a relevância da construção das narrativas, dos projetos que elas lançam no mercado, né? De como elas se posicionam. E isso, a história já tem 28 anos esse ano, né? Vai completar aí o Top de Marcas, né? Levamos também para Apucarana são 15 anos, também levamos isso para lá, e é muito legal, Caio, porque movimenta de forma criativa a cidade, sabe, assim, as empresas esperam ser reconhecidas, até algumas me perguntam, como eu faço para ser a marca mais lembrada? Falo, tem que investir em comunicação, é o único jeito, tem que se relacionar com as pessoas, né, tem que trazer significado para o seu negócio. Claro que hoje eu acho que é um pouco mais, é mais difícil de você conseguir essa liderança, porque você tem muitas informações do mercado, não só o seu segmento de mercado, mas são muitos pontos de contato, isso dificulta um pouco a memorização. Então você precisa ser mais criativo e mais inovador para se tornar aí relevante para as pessoas prestarem atenção em você. Mas são os desafios desse tempo, né? A cada tempo a dificuldade talvez era de outra ordem, mas ela sempre existe. E isso sempre prova que a comunicação é poderosa, né? Poderosa. Você precisa se preocupar, você tem um produto, precisa se preocupar com o ponto de venda, mas não adianta ter o ponto de venda se você não pensar na boa comunicação que vai desde a embalagem do produto, né? Então, ou da forma como o seu vendedor se apresenta, né? Então, as histórias que você conta, né? De onde vem a sua embalagem, como você pensou o seu produto, o seu modo, isso que as pessoas querem saber. Elas se interessam pelas histórias. Então, quando a gente tem histórias para contar, né, sobre como a gente pensa a concepção de um produto, de um serviço, como a gente trabalha esse relacionamento com as pessoas, é isso que as pessoas querem saber. E mais do que nunca a gente está vivendo a era das narrativas, né? Do storytelling e por aí vai, né? Bem, Cláudia, o papo contigo, né? Temos muitos assuntos. Eu acho que a gente precisa combinar uma próxima vinda sua. Vamos pautar os assuntos aqui. Isso, né? Eu te agradeço e quero mais uma vez, né? Você que está nos acompanhando, pedir aí para você deixar o seu like se você gostou desse bate-papo. Também se inscrever no canal, clicar ali no sininho, né? Para que receba também os avisos das próximas publicações de novos episódios. Enfim, eu queria mais uma vez te agradecer aqui a presença, aceitar o nosso convite, isso para a gente também fortalece o nosso canal, nossa proposta do podcast. Quero também, né, agradecer aos EGM Studios, que é quem ajuda na estrutura para que esse podcast se torne realidade, e queria deixar para suas últimas palavras aí um encerramento. Nossa, eu queria agradecer a presença, né, a oportunidade de estar aqui presente com você, trocar essas ideias e dizer assim que a comunicação ela é extremamente relevante para todos, né, assim,
não só para as empresas, mas para as pessoas, e a gente tem que aproveitar as oportunidades para desenvolver isso, né? E a proposta de vocês com a Educriativa é trabalhar uma forma de aprendizagem contínua também, né? De fazer as pessoas entenderem as oportunidades, se desenvolverem, né? Com certeza ter esse aspecto de desenvolvimento, de buscar o inovador, o criativo, estimular as pessoas a saírem também do lugar comum e fazerem algo novo, né? Então eu quero parabenizar vocês por isso também. Eu acho que é um momento importante das pessoas de terem esse olhar para algo que elas possam construir por elas mesmas, né? Sim. Elas se tornarem realmente inspiradas em realizar algo novo. Então, parabéns para vocês com o lançamento do Criativa, com certeza vai ter muito sucesso. Bom, obrigado. Mais uma vez agradeço vocês e até o próximo. E por falar em economia criativa e inovação.